Obrigado, Paulão. Bom dia. Tudo bom? Produção, tem como colocar som para mim, por favor, nesse slide? Calma que vai, tá, gente? Enfim. Cheio de emoção, antenado na ilha, tá tudo conectado. Essas dancinhas eu não faço, Paulão. A gente não fica Segue pra mim, ô, desatualizado. computador. Revolução Precisa botar alguma coisa aqui, digital, não? tá Não? tudo no ar. Inteligência artificial, vamos explorar. no Chega. Obrigado. Cara, Paulão, só não... Eu tô passando a outra apresentação ali. Aí, boa. Alguém já brincou com Suno? Levanta a mão. Cara, tô viciado nessa porra. Sério. Eu de manhã tava eu só escrevi um prompt escrito o seguinte, cara, faz um hip hop motivacional sobre um festival de produto onde a gente vai falar sobre inteligência artificial. Em 36 segundos ele fez essa música. Na verdade, ele fez umas 10 ali, assim. E eu tô fazendo umas brincadeiras com isso em casa. bem interessante. Para quem não conhece a Suno, cara, interessante, ontem, dia 21, os caras levantaram 125 milhões de dólares no Series B dele, tá? Uma empresa fundada há 2 anos que hoje está valendo $500 bilhão com 10 pessoas no time. Dá uma imaginação de para onde que as coisas estão indo, né? E para quem gosta, eu particularmente adoro música, cara, para quem gosta, fica aqui só uma dicasinha de uns 5 sites bem interessantes você pesquisar além do Suno. O Suno faz a letra, alguns desses também faz, mas o Muppet, para mim, cara, acho que eu passei a manhã inteira brincando com o Muppet ali dentro. Mas vamos chegar no que interessa. Cara, Day Tree. Paulão falou, eu não sei quem acompanhou, mas, cara, tem 3 dias que o iFood deu uma cambalhota. Eu mudei de time, eu mudei de cargo, eu mudei de chefe, eu mudei de presidente. Meu presidente virou outro presidente. Enfim, cara, mudou a porra toda. Mudou tudo. Sabe o que não mudou nos últimos 3 dias? Não mudou uma coisa. Apesar do Fabrício ter saído, do Diego ter subido, de eu ter ido para o outro lado e tudo mais, a única coisa que não mudou é assim, a gente colocou e a gente entende efetivamente que está no começo da história, ainda tem muito para acontecer. E, principalmente, a gente colocou no estatuto da empresa, parecido com o que o Itaú fez ali, a gente colocou IA como assim, a base do que vai ser construído no iFood nos próximos 5, 10 anos. Tá? Apesar desses números aqui, eu só queria reforçar isso aqui. Hoje, ao longo dessa apresentação, quando eu terminar ela, a gente vai ter feito algo próximo ali de 150 mil pedidos. Brasil, tá? Nos próximos 50 minutos. Mas isso não interessa. O que interessa é o seguinte, quando a gente fala de IA dentro do iFood, a gente está falando, cara, de uma coisa que não começou agora, a gente está desde 2018 trabalhando com inteligência artificial. A gente tem, não é o tamanho do Itaú, a gente não é uma startup, por assim dizer. Cara, 2.400 pessoas no time de tecnologia, 260 pessoas dentro do time de IA efetivamente. Mas acho que a conta mais interessante é aquela que está assinalada ali embaixo, é que a gente tem hoje praticamente 2.500 pessoas dentro do iFood utilizando IA. E aí eu queria fazer uma pausa, eu sempre gosto de saber com quem que eu estou conversando. Cara, quem que é Itaú aqui, por favor? Maioria. Quem que é da área de produto? Quem que é da área de IA? Bem pouca gente. E acho que vai ser interessante a gente entrar nesse contato exatamente por isso. E eu vou falar, vou dar um exemplo de quando que a gente estava começando a apostar em IA. A gente está falando de 3 aquisições de startups, sendo que a primeira delas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esse rapazinho aqui circulado, o Thiago. Mas a gente comprou essa empresa, a Requima, de BH, a gente comprou ela em 2020, antes da pandemia. Ou seja, ali a gente já estava num call de, cara, a gente vai construir alguma coisa interessante dentro de IA. Eu normalmente faço essa palestra, como tudo mudou, eu normalmente faço essa palestra mostrando, cara, o que está acontecendo e o que vai acontecer de IA no mundo nos próximos 5, 10 anos. Depois eu falo o que o iFood está fazendo em termos assim, organizacionais, ou seja, como que a gente está construindo os testes de IA, ou como a gente chama os modelos de jet ski. E aí, normalmente, eu deixo por último, cara, as exemplificações. Hoje eu resolvi, Paulão, e vamos ver se vai dar certo, eu estou cronometrando, fazer o contrário. Como a gente está num festival de produto, eu vou tentar começar por produto. Beleza? E a ideia aqui é ser massivo, não mostrar um exemplo, mostrar um pouquinho mais.
Passar rápido sobre isso, e eu acho e acredito piamente, cara, que inovação vem de troca. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, efetivamente, para deixar a maior quantidade de tempo possível para Q&A. Alinhados? Cara, vamos lá. Não tem ordem, não tem prioridade, eu só peguei assim, alguns exemplos e joguei aqui na apresentação. Tá? O disclaimer importante disso, para a pessoa que levantou a mão ali em cima, que era do time de inteligência artificial. 100% dos projetos que eu vou mostrar, eles foram desenvolvidos pelo próprio time, ou seja, pelo time da área em si, não foi pelo time de produto, não foi pelo time de A, não foi pelo time de data, foi eventualmente por um time jurídico de compras e por aí vai. 90% desses projetos foram feitos em menos de uma semana e 80% dos projetos foram feitos, só um projeto desses, eu não vou falar o número, mas desses projetos que vão aparecer aqui, foram feitos por menos de 4 pessoas. A grande maioria por 3 pessoas. Beleza? Vamos lá. Cara, case número 1, prevenção à fraude. A gente tem muita fraude. Imagino que o Itaú também tem esse problema de fraude todo mês. O que a gente fez? A gente usou um tipo de prompt que pega imagem e adapta a imagem para contexto. Hoje, quando o entregador vai entrar e vai começar a fazer o drive dele dentro da plataforma, ele é obrigado a tirar uma foto, mostrar que está de capacete, mostrar que está de API. A jaqueta que ele normalmente usa é um API que tem proteção, e ele precisa mostrar aquilo, tirar uma foto que está na moto, mostrar que está de capacete, e ele é liberado para começar a pilotar. E, normalmente, essas fotos não são fakes. Isso aqui é o que a gente recebe normalmente. Cara, a gente recebe máscara, como acontece em cases de fraude de cartão, de reconhecimento facial, e a gente recebe, por exemplo, isso aqui. O cara está dentro de um carro, a gente chama de fake modal, o cara fala que vai te entregar a pizza de moto, mas, na verdade, ele está dentro do carro, e agora a inteligência artificial consegue falar, cara, por conta do reflexo do óculos dele e pelo entorno do que ele está ali, eu consigo te garantir que esse cara não está numa moto, eu não vou autorizar a liberação, esse cara não consegue começar a trabalhar. A ideia, de novo, não é entrar detalhe por detalhe, mas assim, é provocar vocês em possibilidade de uso. Cara, caso número 2. Quer voltar para tirar foto? Fica à vontade. Então, boa. Cara, meu time jurídico recebe, sei lá, 250 tipos de contratos diferentes todo mês. O que os 2 advogados do time júnior fizeram? Eles pegaram todas as normas do iFood, colocaram num data lake e colocaram uma entrada, um input de informação igual a todo tipo de contrato que a gente recebe. A partir do momento que a gente recebe agora um contrato, a inteligência artificial compara cláusula com cláusula desse contrato, ela avalia risco, cláusula por cláusula disso, corrige as cláusulas que estão erradas e me emite automaticamente um grau de risco em relação à assinatura do contrato da forma que eu recebo. Eu estou falando que o meu time de advogados hoje reduziu em 90% o tempo de análise de contrato de fornecedores. Mais uma vez, a gente está falando de 2 advogados que construíram isso em mais ou menos 4 dias, sozinhos, sem o time de A, sem o time de data, sem o time de tecnologia. E hoje, efetivamente, o que a gente tem ali é, eu recebo um contrato, em 30 minutos eu consigo saber se eu posso assinar aquele contrato ou não. Ou eu consigo ir direto e automaticamente em qual a cláusula que eu preciso fazer a correção. Análise de data. Eu não sei se tem alguém aqui do time de dados. Eu, particularmente, estou 3 anos dentro do iFood, não sei, deve ter mais de 2 anos e meio que eu não vejo um Excel. E por que disso? A gente põe toda a nossa inteligência artificial hoje integrada no Slack. Eu não sei se vocês usam Slack, Teams ou algum outro tipo de ferramenta, mas 100% das análises que hoje são feitas, elas são feitas dentro do Slack. Eu peço para o meu assistente de IA, como se fosse um chatbot, como se fosse um chat GPT. Cara, me plota qual que é o gráfico das entregas das últimas semanas. Ele plota isso automaticamente. E eu posso virar para ele e falar, cara, mas me faz o breakdown disso em, cara, o que é restaurante grande, o que é restaurante pequeno. E, efetivamente, esse gráfico é construído automaticamente. Pensa na quantidade de tempo, e desculpa se tiver algum estagiário na sala, mas pensa na quantidade de tempo que a gente está tirando na mão do estagiário para ficar fazendo 1 milhão de apresentações, quando isso pode ser construído assim em 10 segundos. Forecast de FP&A. Tem alguém do time de finanças aqui? Uma pessoa. Cara, esse caso para mim é um dos mais interessantes. A gente conseguiu, e hoje o time de FP&A está fazendo 100% do forecast da companhia dentro do nosso Slack, utilizando a inteligência artificial. E aqui é interessante a gente mostrar esse caso, é óbvio que eu reduzi, que tem algumas informações confidenciais aqui, mas tentar explicar o que o pessoal fez aqui. E vocês devem ter acompanhado, alguém acompanhou, com certeza, o que aconteceu, né, com a OpenAI semana passada, o lançamento do ChatGPT 4o. E não sei se vocês lembram desse exemplo, quando ele mostrava, né, para a inteligência artificial a equação, mas ele não pedia a resposta, ele não perguntava o valor de X.
A ideia era que a inteligência artificial fosse um copilot ajudando ele na construção daquela equação. E da mesma forma como, uma conta simples ali, ele poderia virar e falar, cara, x igual a tanto. Da mesma forma como aconteceu lá, a gente montou isso da mesma forma. A gente hoje criou o nosso bot interno com diversas funcionalidades, ou a gente poderia falar quase que funções. Ele pode ser um web searcher, ele pode ser um data cleaner, ele pode ser o que for, mas ele pode ser um data analyst, por exemplo. E eu consigo virar para ele, a gente fez esse exercício, a gente quebrou o nosso time de FP&A e fez o seguinte: isso foi montado pela Prozos, fica 2 dicas aqui super rápidas. Quem quiser entender o que é a Prozos, para onde Fabrício foi agora, está indo, fica a recomendação desse vídeo daqui, How Prozos Built a 1000 Strong AI Network. É bem interessante, mostrando o que a Prozos fez nos últimos 10 anos em relação a IA. E, cara, as loucuras em que eles estão investindo de inteligência artificial nos próximos anos. Mas, voltando para o exemplo, aqui dá para mostrar um pouco mais o Renato mostrando, fazendo o seguinte, cara, eu não quero que você me fale o forecast. E a gente está fazendo conta de EUV, para quem não sabe, assim, é o ticket médio do iFood. Cara, qual que é o ticket médio? Estamos falando de R$50. Ele virava e perguntava para o seguinte, cara, eu preciso descobrir qual que é o meu ticket médio para daqui a 2 meses, porque eu vejo que tem um problema de enchente no sul, de chuvas, de alagamento e um monte de coisa, eu preciso entender qual é o meu ticket médio. E a gente quebrou o time e falou, cara, metade do auditório aqui vai fazer no modelo normal, e metade do lado de cá, na verdade 2 pessoas, vão usar esse assistente para construir um modelo de projeção e forecast novo. E a ideia é que esse time daqui ele não perguntasse qual que é o ouvido para daqui a 2 meses. A ideia não era essa. Era virar para ele e perguntar, cara, o que eu devo levar em consideração? E ele ia levar, coloca isso no teu modelo. O que mais que eu deveria levar em consideração? Coloca chuva. O que mais que eu deveria colocar em consideração? Coloca que chuva destrui uma porrada de moto, essas motos não vão entrar em consideração, o teu fulfill de moto é X, reduz isso para Y. Resumo da ópera, ele foi colocando tanta variável ali dentro, que eu não preciso chegar à conclusão, quase que óbvia, que de algo que a gente fazia há quase 10 anos, chegou no valor, e o time de 2 pessoas usando esse modelo chegou num outro valor. Para resumir a história, cara, a gente acertou o EOV da companhia. Na verdade, o erro que a gente teve de 2 meses foi de 2 centavos. A gente nunca, na história do iFood, tinha tido um grau de acerto tão alto na hora de fazer forecast para daqui a 2 meses, comparado com o que a gente estava fazendo agora. Gestão e performance. Isso aqui é interessante. Detalhe pequeno e coisa pequena, mas construção de data lake para automatização. Estamos falando de mais ou menos 7 mil pessoas dentro do iFood, né? E, cara, a gente é obcecado por meta e pensa que tem 6, 7 mil pessoas ali dentro, todo dia virando para o time de performance. Cara, como é que está a minha meta? O que está faltando? Qual que é o próximo gap? E a conta aqui que o Marcelão fez é a seguinte, ele recebia algo em torno, não lembro se isso é mês ou semanas, mas, cara, 600 e tantas perguntas por semana, como é que está a minha meta, o que falta, como é que eu construo, como é que eu não construo, o que está faltando e tudo mais. Ele, principalmente, ele pegou todas as metas da companhia, todo o desenho de política, de normas e metas da companhia, jogou isso dentro do Data Lake, fez com que o assistente, né, com que o nosso bot entendesse todo esse Data Lake e reduziu isso agora, cara, para praticamente 1/6 do número inicial. A gente está falando que o time de performance, que era um time que tinha que virar para você, né, e falar assim, tua meta está baixa, tua meta não sei o quê, e a minha? E praticamente, cara, quase que um saque, ele virou um time de estratégia. Porque agora ele senta contigo, ao invés de ficar falando, 600 e cacetada mensagens, só explicando o que está acontecendo, ele consegue efetivamente fazer o papel de um time de performance, que é te ajudar a como construir a tua meta, te ajudar a como chegar à tua meta. Resumo da ópera, o cara deixou de ser o cara chato que fica apontando pepino para passar a ser um cara que ajuda. E, efetivamente, o papel humano dele está muito mais agora em ajudar, ao invés de ficar apontando pepino. Reporting, esse particularmente é do meu time. Meu time faz muita entrevista internacional. Essa pessoa aqui, o Steven Soroka, é um cara forte dentro do âmbito de food delivery no mundo. Talvez um dos caras mais entendam de food delivery no mundo. E ele conseguiu uma agenda para bater um papo comigo, cara, só que eu tinha muita coisa para perguntar para ele, e a gente agendou 3 horas de conversa com esse cara. Imagina chegando na tua agenda um invite para uma reunião de 3 horas. Cara, Fabrício queria conversar com ele, Diego, todo mundo queria conversar com o cara, mas, porra, Gurgel,
3 horas? Tá de sacanagem. Ninguém tem tempo para fazer isso. E a gente fez, sem problema nenhum. A Letícia, que está aparecendo ali no cantinho, ela conduziu a reunião. E a gente passou 3 horas conversando com o cara. Tinha um script lá com quase 57 perguntas e tudo mais. O exemplo aqui é só porque essa reunião começou às 9 da manhã. Ela terminou ao meio-dia. Ela foi toda gravada, como dá para ver ali no cantinho. E assim que acabou, a Letícia jogou todo o vídeo para dentro do nosso assistente. O assistente fez o transcript fez o resumo, e o resumo foi transformado em 10 bullet points, que chegou mais ou menos meio-dia e 10 antes do almoço, na mão de todo o C-Level. Nas CNTPs, a gente está falando que essa reunião, ou o debriefing da reunião, ou a reunião da reunião, para explicar como foi a reunião, cara, teria acontecido 2 dias depois, consumido mais 1 hora de um monte de gente. A gente está falando que todo o C-Level chegou e teve acesso a tudo que foi conversado em 3 horas, cara, em mais ou menos 10, 12 minutos. Vamos lá, Leadership Management, essa aqui é interessante, tá? O Fabrício foi embora daqui de vocês, foi, né? Foi? Tá, porque aí não fica tanta dica, né? Mas tem um carinha ali em cima, que não sei se vocês conhecem, chamado Fabrício Bloise, e ele usa o nosso assistente interno algo próximo de 30, 40 vezes por dia. E sabe o que ele pergunta? Cara, quem está vendendo mais? Quem está vendendo menos? Qual vendedor que, não fez rota essa semana? Eu quero saber de todos os meus gerentes quem ainda não bateu meta. E ele conversa, seja por escrito, seja por voz, e... aqui meio que em off, o que eu sei é que ele consegue chegar num caminho, por exemplo, quando ele está indo de uma reunião para outra, mandar um comando de voz para o nosso assistente e perguntar, cara, eu quero o ranking das pessoas que mais venderam esse mês. Eu quero um ranking daqueles analistas que efetivamente não bateram meta. E ele começou a usar isso aqui como ferramenta diária dele de acompanhar números da companhia como um todo. Ou seja, ele não está mais recebendo 112 slides ou PDFs para acompanhar número. Ele está indo direto, conversando com o assistente e recebendo isso. O que me remonta aqui, numa apresentação do Tom Seibel fez esse ano lá no Brasil, no Silicon Valley, cara, que eu efetivamente acredito. Como é que é uma reunião? Eu não sei como é que acontece dentro do Itaú, tá? Mas dentro do iFood, até ano passado, como é que era uma RMR, reunião de resultados? Cara... Você senta, alguém apresenta os números, olha o número do mês passado, um monte, desculpa o termo, aponta um monte de merda, fala o que deu errado, olha para trás e fala o que deu errado, o que tem que corrigir para frente. O Tom Seibel bateu muito na tecla esse ano, falando assim, cara, isso é o passado. Uma boa reunião de liderança é antecipando, usando o Predictive Analytics para prever o que vai acontecer ou seja, vai parar de ser uma reunião olhando para trás, vai passar a ser uma reunião olhando para frente. E o Fabrício ele já faz isso. A reunião de performance do Fabrício já não é mais olhando, cara, o que aconteceu. Ele joga todos os números do passado dentro do modelo, cospe, faz o forecast, como a gente está falando, e fala, cara, por que daqui a 3 meses eu vou ter esse problema? E se antecipa a isso. Isso está mudando a forma como a gente está tocando o dia a dia da companhia. Tá? Case de logística. Esse case aqui eu acho interessante. Né? A gente tinha uma área super específica para olhar o banco de dados de entrega, o banco de dados de motorista e tudo mais. A gente, mais uma vez, pegou uma penca de informação que a gente tinha numa base separada, transformou isso no Data Lake, subiu isso dentro da base do nosso assistente interno, e hoje eu consigo ver em tempo real, perguntar para ele, cara, detalhe de tempo do pedido, detalhe sobre o entregador, cara, quantas entregas esse cara fez, aonde que ele está usando, qual que é o tempo médio dele de espera, o quanto que ele atrasa, o quanto que ele não atrasa, e eu consigo personificar, eu consigo falar contigo e comparar o teu resultado com o dela. E eu consigo fazer algo que até então, pensando numa base de 360 mil entregadores, cara, é praticamente impossível. Eu levava dias para fazer isso. Hoje eu faço isso praticamente online. Por quê? Porque no dia que o teu pedido não chegar ou atrasar, e você pegar o telefone e ligar para o Gurgel e falar, cara, Gurgel, o que aconteceu no meu pedido? Eu consigo saber, assim, em 30 segundos o que aconteceu no teu pedido, quem que atrasou, quem que é o cara, por que atrasou, se o restaurante atrasa normalmente, o que não acontece. Eu tenho essa informação muito mais viva. No final das contas, apesar de estar falando muito de IA, de dados, a gente está falando de CX. A gente está falando do que o Fabrício falou ali, cara, de atendimento ao consumidor numa velocidade estupidamente maior. Muito mais rápida. Vamos para o caso de procurement, passou rápido aqui. Cara, até 6 meses atrás, eu tinha um time dentro da minha área de procurement, supply, de uma maneira geral, de 6 pessoas. Sabe como é que eles faziam? Como que eles já gastavam o tempo dele? 80% do tempo desses caras era cadastro de novos fornecedores. Imagino que aconteça com vocês também. 67% deles era, cara, atualização de nota fiscal.
Gurgel, cara, sabe se a nota fiscal do cliente XPTO já foi paga? Quando que vai ser? Ainda não? Está atrasada? Pode adiantar? Pode... Cara, 67% do tempo dessa galera era sobre isso. E 51% do tempo era dúvida em relação ao contrato. Cara, ele está me falando que no contrato ele tem, ele pode receber abatimento por não ter feito. Aí vai um time, 6 pessoas, procuram na base. E tudo isso aqui, imagina, via Slack. Cara, 1 milhão de mensagens para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Você pega 100% dessa informação, mais uma vez, joga para dentro desse data lake, coloca todos os contratos ali dentro, coloca a tua política de compras ali dentro. O que até então, não riam, mas assim, Prosus, nome do nosso controlador, Artificial Intelligence Assistant. E aí virou um acrônimo que ficou publicamente conhecido como PAIA. Tá? E para o mundo inteiro, para 126 empresas no mundo, cara, ótimo, estamos usando PAIA. O Brasil era o único que falava, porra, PAIA, velho, tá de sacanagem. E a gente conseguiu esse mês mudar o nome para Tocan e agora, enfim. O Tocan agora passa a ser uma ferramenta onde 6 mil pessoas não falam com esse time de procurement efetivamente. Esse time de procurement está tendo, mais uma vez, uma atuação mais estratégica para saber quem que é meu melhor supplier. Será que esse supplier é melhor do que o outro? E, efetivamente, está olhando muito mais porta para fora do que olhando porta para dentro. E, efetivamente, quando eu tenho 6 mil colaboradores ali, eles estão virando para esse data lake e perguntando, cara, cadastra esse contrato aqui? Feito. Cara, qual que é o prazo de pagamento desse contrato específico, desse cliente? Cara, faltam ainda 7 dias. Pô, meu cliente está reclamando que não recebeu porque ele faltou com a data tal. Ou seja, 100% do meu procurement, hoje, vou chamar de management procurement da companhia, está automatizado dentro dessa ferramenta. Forms e surveys. Eu não sei, cara, eu vejo o Itaú ganhando porrada de prêmio. Imagino que para vocês participarem desses prêmios, aconteça o que aconteceu no meu time, que a gente recebe 1 milhão de pesquisas. E aí, qual é o teu nome? Desculpa. Aí chegava para a Letícia e falava assim, cara, Letícia, tem o Next aqui. A gente tem 30 dias para responder. E dava esse prêmio na mão dela, ou essa pesquisa na mão dela. O que a Letícia tinha que fazer? Falar com 85 áreas diferentes, ficar cobrando 85 pessoas diferentes, ficar perguntando para 85 pessoas diferentes. Cara, uma loucura. E aí, imagina a quantidade de e-mail, de Slack, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o Cris, um menino com 1 ano de iFood, uma analista júnior, pegou e transformou 100% dessas informações numa automatização. O que ele fez? Ele compila todos o material de dados necessários para responder uma determinada pesquisa como essa e cria um repositório. E depois ele cria, o que é mais interessante, ele cria personas diferentes de acordo com o perfil desejado. Então, vou responder uma pesquisa sobre sustentabilidade, prêmio ISD Itaú, não sei das quantas. Eu crio uma persona para buscar naquela base todas as informações relativas e levantando mais o contexto do que a gente está querendo fazer, falando sobre ISD. E, cara, responde isso aqui automaticamente. Economia de tempo, normalmente ele levava 2 dias, colocou ali 16 horas para fazer isso. Hoje ele leva, mais ou menos, em média, 2 horas para responder um forms desse, cara, que, desculpa o termo, assim, é um saco. Porra, ficar trocando um monte de mensagem com um monte de gente. Vamos começar por uns cases um pouco mais interessantes aqui. Detalhe, tá? Nenhum dos títulos aqui ou nomes fui eu que dei. Mas a brincadeirinha era compra aí, inteligência artificial. Eu não acho que foi legal, mas tudo bem. O QR Code eu não sei se está funcionando, tá? Mas quem quiser testar, fica à vontade. Cara, o que é o compra aí? Da minha época, a gente fazia analogia de Mario Bros. Era assim, é a fase mais fácil do Mario Bros. Cara, o que eu vou fazer? Eu quero testar a inteligência artificial generativa. Eu quero pegar a ferramenta mais comum de comunicação que existe hoje entre usuários e merchants, chamada WhatsApp, e eu vou tentar botar embedded ali dentro uma coisa chamada GenAI, né? Inteligência Artificial Generativa. E o exercício que a gente fez, muito com esse âmbito de jet ski, de teste, de experimentar, foi o seguinte, a gente pegou 200 merchants e colocou um Autobot tradicional, de uma empresa que a gente já tinha comprado, cara, constrói Autobot e joga ali dentro e dá para 200 merchants. E outros 200 merchants a gente colocou um Autobot com GenAI ali dentro. Deixar o GIF rodar, você olha ali, para mim mesmo, não aparece assim, diferença nenhuma. E eu vou pedir para minha amiga de roxo aqui, desculpa, qual é o teu nome? A Paula. Cara, o que você acha? Qual que é a diferença que está por trás de um e de outro? Não é uma pessoa, é inteligência artificial também. Peraí. Nos dois são inteligência artificial.
Numa inteligência artificial eu vou chamar normal e no outro uma inteligência artificial generativa. E eu vou ajudar a Paula. No final das contas, a gente está falando de entendimento de contexto, né? E entendimento de contexto, para quem trabalha com supply, para quem trabalha com indústria, a gente está falando de algo próximo de 2 a 3 bilhões de dólares por mês, uma coisa chamada ruptura. Por quê? Porque se você pegar no teu case e você escrever aqui, cara, eu quero uma lata de shampoo leite moça, essa informação bate ali, é quase um PROC-V da época do Excel, vai numa lista, numa base de produtos e fala, cara, não existe lata de shampoo leite moça. E ele volta para você e fala, te dá a ruptura e fala o seguinte, cara, não tenho. Só que acontecem duas coisas. Primeiro, eventualmente, ou ele tinha a lata de leite moça, ou ele tinha o shampoo e não te fez a venda, ou ele opta, que é o pior ainda, que é o seguinte, cara, eu não quero prejudicar a Paula e entregar para ela, dado que ela vai fazer uma cesta de pedidos de 10 produtos e eu não vou entregar um, eu não quero que ela tenha essa imagem minha, eu não vou aceitar esse pedido. Pensa que nesse momento, o cara está falando assim, um pedido de R$200 por conta de um erro, um typo ali, ele virou e falou, cara, eu não vou aceitar um pedido de R$200 para eu não ter ruptura. O que acontece num caso de Genai? Cara, você está entendendo contexto. E a Genai entende, cara, não existe lata de shampoo. E ele volta para Paulo e pergunta, tem certeza que você está falando lata de shampoo? Será que não é uma lata de leite condensado? Será que não é um pote de shampoo ou alguma coisa do gênero? E na hora que ele faz esse conserto, vamos colocar dessa forma, a gente consegue converter 3 vezes mais o título de pedido do que o normal. E a gente consegue, por parte do usuário que estava utilizando o Genai, em detrimento daquele que estava utilizando inteligência artificial normal, 4 vezes mais preferência no time to use. Quando você pega e joga isso para o que a gente chama de food delivery, aqui o garçom, eu acho que esse QR Code está funcionando sim. A gente montou uma experiência, tentou botar no iFood inteiro, a gente faz cagada pra cacete, velho. A gente, porra, hoje, quem abriu o aplicativo, primeiro, quem não tiver, eu faço, porra, o convite de sair da sala, brincadeira. Segundo, cara, que aqui dentro, se você entrar no teu perfil, vai ter um negócio chamado Laboratório de Experimentos, que lá embaixo vai ter, assim, cara, um monte de loucura que o pessoal está testando. E a gente já fala que está testando e é experimentos para a pessoa, porra, eu pedi X e veio Y. Ah, bem feito, foi no Laboratório de Experimento, vai sair um monte de maluquice mesmo. Mas o que a gente tentou? A gente botou inteligência artificial generativa dentro do cardápio que, cara, praticamente todo mundo conhece. Um cardápio chamado McDonald's. Talvez seja o cardápio, sim, mais fácil, né? Porra, pegar todo mundo aqui já comeu o McDonald's. E o que a gente fez dentro do McDonald's? Vamos ver se vai funcionar, que às vezes essa porra dá um erro. Não consigo dar pause aqui. Ou consigo dar pause, Paulão? Eu não consigo dar pause. Espera aí. É rápido demais, velho. Eles botaram no V2 porque a apresentação anterior tinha 15 minutos. Mas eu pauso aqui para você, Marcos. Pausou? Você consegue voltar 5 segundos? Porra, agora com o Paulo ali vai ser... Botar a primeira telinha ali. Aí, pronto. Cara, a primeira coisa que a gente fez foi... Eu tenho 50 milhões de usuários e botei, agora você pode usar inteligência artificial para pedir McDonald's. Foda-se. Cara, eu scrollo para cima, Big Mac, Coca-Cola, combo, acabou. Para que eu preciso disso? Então, assim, aqui, de verdade, cara, um puta do ensinamento pra gente. Cara, não adianta você botar a funcionalidade ali, o produto novo ali, se você não começar a fazer uma educação, ou como a gente fala, quase que uma catequese do cara em relação a isso. E isso aqui não existia na V1. Então a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, é quase que uma landing page onde, para o cara começar, a gente falar, ei, ó, inteligência artificial. Cara, vou te dar alguns exemplos aqui para o teu first use, você saber do que a gente está falando. Então, me indica uma opção barata. Cara, me indica a opção com desconto. Quero comida, para 2 pessoas. Isso aqui você vai dando scroll down. Tem, cara, quero comida para ressaca. Acabei de sair de um show e estou na larica. Tem tudo que você possa imaginar. E a gente foi botando essas coisas, sempre linkando a um contexto igual a um tipo de pedido. Dá um play aí, por favor, Paulão. E aí, aqui, acho que nesse exemplo, o cara vai lá e vai clicar em quero alguma coisa barata, se eu não me engano. Clicou? Pum, clicou. Me diga uma opção barata. Pode deixar rolar. E ele vai lá, ele vai entender o que é barato dentro do McDonald's e vai, porra, beleza, cara, tem aqui um hambúrguer e um cheeseburger, só. Aí eu posso virar e falar, cara, não gostei disso, vou apagar. O que eu vou fazer? Eu vou falar, porra, hoje é quarta-feira, eu quero comer, sei lá, algum sanduíche, estou escrevendo isso com bacon. Ele vai entender o que dentro do cardápio daquele restaurante tem bacon e cospe para você todas as opções. Cara, eu vou escolher aqui...
esse... Qual que é? O Big Taste. Pode deixar, Paulão, pode deixar lá. Acho que ele põe Big Taste ali dentro. Você deu play? E eu posso ainda virar para o assistente e falar, cara, mandar uma mensagem de voz para ele, falar o seguinte, cara, eu vou chutar o balde e quero comer uma sobremesa, né, um McFlurry. E por comando de voz ele vai entender aquilo que você pediu, ele vai entender dentro do cardápio tudo que tem de McFlurry, eu posso marcar aquilo ali dentro, ele coloca aquilo dentro do meu carrinho, por assim dizer, né? E ali eu consigo continuar, fechar a compra, digamos assim, no teu modelo tradicional de fechamento de pedido. O que é interessante nesse exemplo é que tudo isso está acontecendo como se fosse um layer à frente do background do iFood, ou seja, toda essa interação de voz, de troca, ela está acontecendo como se tivesse adicionado um layer. Isso quer dizer o quê, Gurgel? Cara, que se o cara não quiser, ele não precisa, ele pode utilizar, digamos, o McDonald's da maneira comum. E que toda essa informação que está transitando, ela no final das contas, ela transita, ela poderia ficar horas aqui, andando para um lado, andando para o outro, andando para o lado, mas ela deveria fechar virando um input de volta à mesma base que a gente está falando. Entendi nada, Gurgel, cara, confuso pra cacete tudo que você falou. O ponto aqui é que existe um efeito que a gente chama de efeito Netflix, que provavelmente todos vocês já tiveram, que é, você entra no aplicativo, vou usar o nome do nosso amigo, você entra no Netflix e escrola, e vê trailer, e escrola, e vai em série, e vai em filme, e vai não sei o quê, e dorme. Qual que é o efeito iFood, quando você pensa em Netflix? Você entra, japonês, churrasco, árabe, hambúrguer, pizza, foda-se, vou fazer um miojo. A gente está falando de muito dinheiro, galera. É muito dinheiro. Eu estou brincando, mas assim, é muito dinheiro alguém fazer isso. E esse é um negócio que a gente chama, né, do time to order. A partir do momento que a pessoa entra até o tempo que ela faz o pedido. Cara, a gente conseguiu, por conta dessa aplicação ou desse produto, reduzir 1/3 o tempo da pessoa. Eu não posso falar números aqui, mas imagina, cara, que a gente está falando mais de dezena de milhão de reais por mês apenas nessa redução de 1/3 de tempo. A gente fez com que o restaurante ou as lojas do McDonald's que estivessem usando essa tecnologia aumentassem 3 vezes o número de ordens mensais delas. E, obviamente, a partir do momento que os merchants viram que isso estava funcionando, cara, eu tenho hoje um backlog, cara, de quase, não sei, 300 mil restaurantes querendo utilizar essa tecnologia. Meu time trabalha com um conceito chamado de inovação aberta. E esse, para mim, é talvez um dos melhores exemplos de inovação aberta real, né? Cara, você conversa com o Thiago, aquele cara marcadinho no início, você não entende nada que ele fala, mas nada. Parece que o cara fala em outra língua. E eu acho bonito o que ele fez aqui, né? Todo restaurante do iFood, a gente está falando de mais ou menos 500 mil de restaurantes, tem o que a gente chama de portal do parceiro. O cara entra no portal do parceiro, tem lá todo o cardápio dele, tem tudo que ele tem ali dentro, é a plataforma pela qual ele conversa com o iFood, né? E o que a gente fez foi pegar ali dentro do portal do parceiro, esse cara, por exemplo, vende ali nem sei, parece um mac and cheese, né? Macarrão com molho cheddar. E a experiência é a seguinte, cara, eu quero melhorar a descrição do teu prato com inteligência artificial. Pô, imagina, 2 da manhã você entrar, quer comer o quê? Mac and cheese. Boring pra caralho, né? Agora entra ali e tá escrito um negócio assim, macarrão italiano com queijo derretido, quente, gorgonzolas feitas de... Cara, pensa uma descrição bonita. Pensa você entrando no Perplexity, no ChatGPT, em qual for a plataforma, e fala, cara, me descreve da melhor maneira possível um prato de mac and cheese. Ele vai te dar uma descrição muito mais, vou chamar assim, interessante que uma descrição normal. E beleza, ele colocou irresistível macarrão de molho cheddar, cremoso, frango, tudo mais. Essa foi a fase 1 do projeto. Falam, porra, legal. Vamos para a fase 2? A fase 2 vamos melhorar a foto dos caras. Puta que... Ei, cagada. Irmão, óbvio, o que aconteceu? Pega um Smash... Clica no botãozinho, melhora essa foto. Cara, apareceu uns hambúrguer de 3 andares, não sei o quê. Caralho, eu quero isso. Pedia e chegava na tua casa o quê? Um Smash. Porra, deu merda pra cacete. Ainda bem que a gente faz esses testes sempre em pequenas proporções, mas óbvio que a gente entendeu. Não dá para melhorar a foto nesse sentido. Não dá para virar para a inteligência artificial e falar, me crie um novo prato. O que a gente fez no final das contas, cara, muito parecido com o Instagram da vida, a gente criou filtros.
A foto ainda é a foto dele, o prato ainda é o prato que vai chegar na tua casa, mas, cara, a gente consegue melhorar o fundo, consegue melhorar a imagem, no final das contas, assim, melhora um pouco a imagem, gera 3 opções de imagem, vira para o dono do restaurante, falou, cara, legal, gostei, essa aqui ficou mais bonitinha. Clicou, mudou a foto do cardápio do cara. Cara, imagina que hoje a gente tem 700 mil restaurantes, a grande maioria é o que a gente chama de long tail, restaurantes assim que não tem a menor ideia de quem é a Sun Alpan, do que é OpenAI, do que está acontecendo, já ouviu falar de IA, tem medo dessa porra, mas ele vê um negócio assim, quer melhorar a sua foto? Ah, quero. Clica. Cara, quer melhorar a sua descrição? Tá bom, quero. E clica nessa porra aqui. Só isso. A gente está falando que o cara precisa entender de IA. E a gente botou isso na mão de 10 mil restaurantes aqui, Brasil como um todo, tá? 75% dos restaurantes falaram, cara, eu vou experimentar. De quem experimentou, ou seja, de quem clicou no raiozinho, 90% dos restaurantes falaram, caralho, gostei da sugestão de prato e gostei da sugestão de foto. A gente está falando, cara, de uma taxa de aceitação muito boa, se você for pensar em Product Market Fit, cara, gigantesca em relação a isso. E o ponto talvez mais interessante é, cara, quem fez essa alteração aumentou 5 vezes, 5% o seu número de vendas. Eu estou falando que o cara de apertar um botão, imagina, cara, para um SMB, né, para um small business, cara, você apertar um botão e aumentar 5% do teu número de vendas, é muita coisa, tá? Vamos falar sobre Dora, e aí eu preciso, como tem muita gente de produto aqui, alguém já fez compras de mercado usando o iFood? Tá bom. Alguém gostou da experiência? A bosta. Cara, o iFood foi feito para você pedir pizza. Você pensar lá da época de Disque Cookie e tudo mais. O grid de produto nunca foi um grid de produto, cara, de um supermercado. E, adaptar isso 12 anos depois é difícil pra cacete, né? E aí, qual que era a opção número 1? Vamos mudar o grid de produto, cara, para 50 milhões de pessoas. Puta merda, cara. Projeto gigantesco. Projeto ideia número 2, da mesma forma, vamos criar um layer de produto que, de certa forma, não é engane, mas, de certa forma, perpasse essa experiência que hoje, no scroll down, scroll in, cara, é muito ruim ainda, eu confesso, ainda é muito ruim. Como é que a gente faz isso? Cara, talvez uma das maneiras mais fáceis da gente fazer isso é colocar um comando de voz. E eu virar para a Dora, a partir de agora, e falar o seguinte, apertar um botãozinho e falar o seguinte, ei, Dora, eu queria fazer um bolo de cenoura. A Dora entender o que eu quero, entender o que é um bolo de cenoura, pensar naquilo dali e me jogar uma lista completa, cara, com todos os ingredientes que compõem um bolo de cenoura. Eu não fiz scroll up, scroll down, não entrei merchan, não fui para um lado, não fui para o outro. E, no final das contas, a gente está falando de GenAI para entender contexto. O que é contexto, tá? Contexto aqui, o exemplo que eu mais gosto é a experiência que a gente fez dentro do escritório do iFood, que eu falei, cara, Dora, eu quero fazer um churrasco para mim. Ele me mandou uma lista. E depois eu virei para a Dora e falei assim, cara, Dora, eu quero fazer um churrasco para todo mundo que está aqui no auditório. Ela entende que existem pessoas diferentes, que é possível de terem pessoas veganas aqui dentro, e ela vai começar a interagir comigo falando, cara, você quer só carne? Você quer, além de carne, quer, outros vegetais? Tem alguém com algum tipo de alergia e ela consegue fazer isso. Qual que é o melhor dessa brincadeira aqui? O bot ele é propositivo, ou seja, você pode entrar com o comando que você quiser, por ser um comando de voz. Ele entende o contexto, como eu estava falando. Você tem essa lista editável, ou seja, eu pego ali os itens do meu bolo de cenoura e falo, cara, não preciso desse item, isso eu já tenho aqui em casa. E eu consigo ou tirar ou adicionar. No final das contas, a gente está falando que, em termos de formatar o carrinho do cara, isso passa a acontecer 12 vezes mais rápido do que você ficar procurando itens dentro do aplicativo. E, mais uma vez, o ponto mais interessante, você está fazendo isso tudo, um layer off do teu grid original, o que compõe aqui um input, aonde esse input eu consigo disparar para todos os merchants que eu quiser e fazer um comparador de preço. Isso aqui pode parecer bobagem, mas há 6 meses atrás, se você quisesse fazer o bolo de laranja, e sei lá, vou usar exemplos hipotéticos, tá? Mas entrasse no Sun Marché e botasse toda a tua lista, ia gerar ali, sei lá, R$150. Porra, ficou caro. O que você faz? Limpar carrinho, tirar tudo, entrar no Carrefour, botar tudo de novo, R$121. Porra, caraca, 10 minutos, aquela coisa da história do Netflix, o cara já não vai mais fazer o bolo de cenoura. E quando você faz esse comparador de preço, no final das contas eu estou jogando aquele input para todos os meus merchants da base e falando, cara, tem um cara pedindo isso aqui tudo.
Cara, aonde que tem, aonde que não tem, aonde que tem entrega com pagamento, entrega sem pagamento, entrega rápida, entrega barata e tudo mais. A experiência de uso é muito boa. Caso de marketing, caso tenha alguém aqui, cara, eu acabo não navegando muito dentro de marketing, até porque a gente tem algumas restrições, vocês devem ter visto, do que pode e não pode ser feito em relação a IA. Essa discussão vai longe ainda em relação a IA. Mas para quem foi no ano passado no Arraial Estrelado, lá no Ibirapuera, a gente teve uma ideia meio que assim de, cara, vamos botar o João Gomes para cantar, né, com o Luiz Gonzaga? Cara, ele, obviamente, Luiz Gonzaga entrou... não é por hologramas, ele entrou virtualmente criado ali por inteligência artificial, e a voz do Luiz Gonzaga cantando uma música do Luiz Gomes atual. Ou seja, no final das contas, a gente conseguiu meio que fazer um mimic da voz do Luiz Gonzaga para cantar uma música que, obviamente, ele não cantou porque já tinha morrido. Cara, e essa porra, desculpa o termo, viralizou para tudo que é lugar. A gente falou, cara, que loucura. Eu achei que ia ser só uma ação de marketing pequenininha e isso daqui repercutiu no mundo. Veio gente da Prozos, na Holanda, perguntar para a gente, cara, como que vocês fizeram, de onde que veio essa ideia? Ali a gente falou, opa, tem um negócio interessante aqui. Vamos tentar fazer um negócio ainda mais radical? Esse exemplo já é antigo, mas eu particularmente não acompanho futebol. Cara, no futebol, dá para perceber que sou carioca. No Campeonato Carioca do Rio, o Cazé estava fazendo essa transmissão para a gente, e a gente começou a botar o chat GPT para interagir com as pessoas, para falar, cara, quem que deve ser substituído, quem que está jogando mal, quem que está fazendo isso, qual que é o cara que está indo bem, quem que vai ser o próximo zagueiro, Cara, engajamento das pessoas ficarem dentro da plataforma e dentro do app 20 vezes maior do que se tivesse sido um jogo tradicional. Eu falei que ia ter bastante case, e a ideia era essa. Help Center de RX. Cara, imagina que hoje, você é dono de restaurante, quantidade de problema que dá para você, cara, é mais ou menos igual a quantidade de problema que dá para o restaurante também. E, pô, você tem ali naquele portal do parceiro toda forma possível de, cara, como é que funciona o entrega fácil, como é que funciona o plano de repasse, como é que funciona o iFood benefícios, como é que funciona o cardápio. Mas imagina o saco que é você, cara, ler uma bíblia de informação ali e falar, cara, onde que eu vou descobrir o meu problema de repasse? E a gente fez da mesma forma como a gente está fazendo para dentro de casa, a gente fez porta para fora e botou todas essas informações aqui dentro de um data lake, jogou isso para um assistente ou um bot que consegue ler e entender o contexto do que está sendo perguntado, e ele falou, cara, eu quero entender sobre o gestor de pedidos. E automaticamente o cara não precisa mais ficar navegando, criou-se uma relação conversacional com o restaurante em relação a isso. Deu certo, ou tão certo, que a gente falou, cara, vamos fazer isso porque a gente chama de RX-CX, que é a área que fica vendo a ponta de análise entre o cliente, do teu pedido que deu problema, e o restaurante fala, a culpa não é minha, e o entregador fala, a culpa não é minha, e o iFood fala, a culpa não é minha, cara, o problema é de quem? E tem uma área que fica exatamente tentando resolver isso. Da mesma forma, a gente colocou e criou a Aura ali dentro, que é uma base de conhecimento CX que consegue gerar resposta imediata para aquele tipo de solução. O ponto mais interessante desse problema, desse projeto aqui, são dois, né? O garoto que criou isso daqui, o Léo, ele nunca tinha mexido com Genai há 6 meses atrás, ele criou a Aura. E o ponto que acho que depois de 6 meses ficou mais interessante para a gente gente obviamente mede NPS dos nossos clientes. Você eventualmente não sabe quando que você está, ou talvez saiba quando que você está sendo atendido por Genai ou quando está sendo atendido por uma pessoa de uma maneira normal. Mas, por incrível que pareça, hoje o atendimento vindo por Genai é 10 pontos acima do NPS de quando a gente está atendendo por um humano. Quando você para e pensa isso numa escala de 50 milhões de pessoas, você fala, cara, o que eu faço com o meu time de atendimento? Mas, porra, cara, se o meu NPS é muito melhor quando eu estou colocando inteligência artificial, vamos pensar sobre o assunto. Cara, o Sherlock, ele é Ctrl-C, Ctrl-V dos 3 últimos exemplos. E aí, imagina o seguinte, você é entregador, quem nunca foi entregador e eventualmente tiver esse tipo de curiosidade, eu já fiz pelo menos umas 10 vezes um programa chamado Vai de Bike, que a gente chama qualquer pessoa que tiver interesse em ver como é que é a vida de um entregador, cara, vai ali perto do Lago da Batata, cara, e passa um dia de entregador. É uma experiência antropológica bem interessante, tá? Porque para quem você vai fazer o teu pedido, não sabe, eventualmente, cara, que quem está fazendo o pedido é o Fabrício, é o Diego, sou eu.
E você vê efetivamente como que a gente se comporta. É interessante. Mas eu acho que o caso aqui é que hoje todas as informações de um entregador estão no app, ou seja no aplicativo, seja no site, tudo mais. Agora imagina você estar, sei lá, eu não sou de São Paulo, mas você está num lugar não muito seguro, 3 da manhã, chovendo, frio, tentando entregar a pizza e o cliente, cara, não aparece. E o porteiro não deixa você entrar e você está ali, ó. E aí você tem que abrir o teu aplicativo chovendo e ficar ali, cara, o que eu faço quando o cliente não... Cara, que situação ruim, né? Imagina, você tem essa bíblia aqui de escolha, aplicativo, cadastro. Será que é em repasse? Entra, volta. Por mais bonitinho que isso aqui esteja, cara, não funciona. E esse era o FAQ. Da mesma forma, a gente transformou 100% daquela informação, cara, numa questão conversacional. Cara, acabaram de me roubar. Eu, entregador, acabaram de me roubar, levaram minha bag. O que eu faço? Cara, tem a explicação automática ali para o cara, seja para qual situação ele tiver, ela passa a ser muito mais conversacional do que uma questão dele ficar procurando a informação dentro de uma base de dados. É a gente conseguir colocar o chatbot à disposição dele para ele fazer, eventualmente, o que ele precisar. Mais um também de detetive aqui de CX. Não sei se esse vai dar certo, porque esse normalmente dá um problema no GIF. Vamos testar. Mas isso, cara, pode me chamar de idiota, tá? Mas tem um negócio que... E é difícil de resolver. Pede uma pizza ou hambúrguer. Pediu um hambúrguer, batata frita e Coca-Cola. Tá bom? Não veio a batata frita. O que o iFood pede? Me tira uma foto de que não veio. Não veio, velho. Vai tirar foto de quê? Mas tudo bem. Cara, esse caso é real, tá? O que tá gravado na tela é real. Não é sacanagem. Grava aqui, me mostra a foto, cara, de que, sei lá, de que o pão veio ruim, de que... E beleza, essa foto veio. E aí o cara mandava para lá e automaticamente a gente tornava. Só que o que vai aparecer na sequência também é real, velho. Não foi para fazer a brincadeira aqui, não. O nego pega e manda. Isso aqui até hoje acontece isso. O nego pegava e falava, cara, me manda a foto do item. E o nego tirava uma foto parecida com essa aqui. Cadê? Vai. Parou? Sacanagem. Não foi na parte mais interessante. Tenta dar um play aí. Estou vendo que ele está indo ali devagarzinho. Está indo. Pode deixar, Paulão. Mas a verdade é, se aparecer, cara, o nego manda foto do cachorro. Aí. E até 6 meses atrás, o que a gente estava falando? Não é brincadeira o que eu estou dizendo. Cara, me mandou a foto igual a if, bem cartesiano. If tirou foto igual a reembolsa. E, no final das contas, muito parecido com o primeiro exemplo, com aquela primeira exercício que a gente estava fazendo de entregador, a gente está falando de photo to context, a gente está falando de interpretação de imagem e tradução disso em informação, e essa informação a gente conseguir entender se ela é justa ou não justa. Agora eu consigo pegar esses casos, e esse caso é real, cara, quando o cara me fala, me tira a foto da pizza estragada, o cara me manda a foto do cachorro, fala, cara, isso não é a tua pizza. Vamos lá, 46, Paulão, você agora comanda, ou vocês comandam o que vocês precisarem. Tem provavelmente mais aqui uns 5 slides. A gente faz ou 15 minutos de Q&A ou 5 slides. O que vocês preferem? Quem prefere... É mais fácil fazer o contrário, cara. Alguém tem pergunta? Tem pergunta? Não? Tem uma. Tem. Boa. Tem 2, mais uma ali. Vamos aqui. Nome e pergunta, por favor. Fala, Marcos Gustavo. Tudo bom? Você mostrou aí mais de 20 jet skis andando para lá e para cá na empresa. Eu imagino o sacrifício que é validar as ideias e não deixar uma ideia boa morrer porque não conseguiu auferir ali o resultado do bottom line da empresa. Queria que você falasse um pouco como é que é avaliado. Então, assim, o que vocês conseguem trazer para os times de maturidade, de métricas, para falar, olha, isso aqui melhorou esse indicador que Novos Fora vai bater lá na frente na satisfação e dar o resultado que a gente quer. Como é que são essas conversas? Assim, Gustavão, querendo ou não, você já me respondeu, mas é isso. Quando a gente entra aqui no... Eu não vou mostrar o slide, ou se eu mostrar, depois eu volto. Isso daqui, particularmente, que a gente chama de modelo de jet ski, cara, eu fico super à disposição de quem quiser entender, assim, na profundidade, como que a gente monta um modelo de inovação, ou produto de inovação, que no final é o que você está perguntando. Mas pensa primeiro, cara, a gente faz e começa em escalas muito pequenas. Se eu estou falando de mais ou menos 500 mil restaurantes no Brasil, cara, faça um teste desse, como eu te mostrei ali, cara, usando uma base de 200. Isso responde só 10% da tua pergunta. A questão da validação ou não validação, ela vai muito, digamos assim, da área.
Pô, o KPI que eu estava querendo reduzir era efetivamente time to order. Cara, se você está reduzindo time to order, avança. Eu vou te liberar para você testar isso com 1.000. Reduziu mais ainda, cara, eu vou deixar você testar isso com 20.000. Cara, a gente pegou uma amostragem maior e você viu que, cara, tá dando algum problema ali. Cara, vamos pensar um pouco melhor em relação a isso. No final das contas, acho que aqui o Fabrício falou no início uma palavra, cara, e muito do que, porra, working backwards e todos esses conceitos é 100% de onde é a mesma fonte do qual a gente bebe. O conceito de tudo isso aqui está no que a gente chama ali do pivot. A velocidade que hoje o time tem para testar uma coisa, não dar certo e pivotar digamos assim, assustadora, e ela conversa com aqueles conceitos da Amazon, de que o cara não precisa sair da fase 1 para a fase 2 e falar, cara, deixa eu mostrar para o Gurgel, ver se ele gosta ou não gosta. Da fase 2 para a fase 3, cara, não. O time tem efetivamente autonomia, a gente chama que o piloto do jet ski é efetivamente quem está pilotando a máquina. No conceito do livro do Working Backwards, isso é o single threaded leadership, que é o cara, que você está no comando do jet ski. E se ele explodir, se ele afundar, se ele, cara, acontecer alguma coisa, está tudo bem. O ponto mais importante, aqui fazendo referência ao livro que a gente guarda de cabeceira, que é o Care to Dare, cara, a única coisa que eu preciso é te dar segurança de que você não está em risco no momento que você arriscar. Só isso. Pô, Gurgel, e se eu fizer merda? That's okay. A gente chega ao extremo, e eu não sei se você conhece essa analogia, quem nunca viu, cara, eu recomendo colocar no YouTube, desculpa o termo, do fuck up card. Sabe o que é? Cara, e no YouTube o cara pega e fala o seguinte, Gustavão, tá aqui o teu fuck up card, você tem cartãozinho vermelho, você tem 12 meses para utilizar. E se você não utilizar, daqui a 12 meses eu te mando embora. Esse é um extremo e é efetivamente uma generalização, quase uma piada em relação a forma que a gente pensa de que eu quero que você vire para mim e fale, fiz merda, velho. Tá tudo bem, brother. Não vai fazer de novo. Agora, se você não fizer ou não tiver esse tipo de interação, é sinal de que ou você está com medo, ou que você não está arriscando o suficiente, ou que você não está puxando a corda. Respondido? Boa. Tinha outra pergunta ali. Oi, Gurgel. Bom dia. Eu sou a Fernanda. A minha dúvida é um pouco mais técnica, tá? Então, mais em relação à utilização do Slack, que você trouxe em vários cases. Essa utilização do Slack é feita através de integração, né, provavelmente, mas a base de dados que vocês utilizam para colher essa informação, ela vem de alguma funcionalidade específica do Slack? Não. Ou a informação, no geral, que está lá dentro, a IA consegue captar? A gente criou o que até então era o Paia, nome horrível, virou o Token, e a gente fez o embedded desse chat GPT, por assim dizer, e não tem segredo nenhum do que eu vou falar. A Prozos foi a 7ª empresa no mundo, há 5 anos atrás, a efetivamente começar a trabalhar com a turma da OpenAI, na verdade, na época era outro nome, e desenvolver o que a gente chama hoje de Token. Esse elemento ele foi embedded dentro do Slack, para ser uma ferramenta e não ser uma ferramenta extra de trabalho, ou mais uma ferramenta de trabalho, a gente optou por jogar isso dentro da ferramenta de uso comum de todos os funcionários, abrir aquilo para todos os funcionários, e ali, a partir de então, você tem que alimentar os data lakes conforme você quer. O que eu quero dizer com isso? Porra, eu, Gurgel, não vou eventualmente conseguir chegar para o Token e fazer, cara, eu quero saber quantos pedidos o Gustavo fez. Eu tenho acesso a fazer isso? Tenho, if alguém pegar e subir essa base de dados ali para aquele data lake. Então, acaba que o tipo de informação que está sendo uploadada para esses diversos data lakes, ele funciona muito em função digamos assim, da funcionalidade. O pessoal de logística vai subir dado de logística, o pessoal de customer vai subir dado de usuário, o pessoal de RX vai subir dado de restaurante e por aí vai. É mais interessante, até mais, pensando em política de privacidade de dados, eu pensar em subir diferentes data lakes para cada uso específico, do que pegar a minha base inteira de dados e falar o seguinte, pum, toma ali dentro. Tá bom? Boa, nada, que isso. Oi, bom dia. Tudo bem? Mariana. Tudo bom, Mari? A minha pergunta também era bem parecida com os dados, porque tem alguns pontos que falam de dados estruturados, dados não estruturados. Pelo que entendi, vocês usaram dados mais estruturados ali para construir a plataforma, e o lake de dados era o lake da OpenAI ou de outras plataformas.
Nosso dado nunca transitou na OpenAI, a gente tem contrato muito rígido com eles desde sempre, de que nenhuma informação proprietária nossa possa ser utilizada para treinamento de LLM, e mais do que isso, como o LLM é nosso proprietário, as nossas informações transitadas, elas nunca chegam até efetivamente a OpenAI, o LLM fica aqui dentro, digamos assim, do layer da Prozos. Ele se expande para um nível talvez acima do iFood, porque ele está no grupo Prozos como um todo, mas ele não chega à OpenAI. Ponto importante, para qualquer desses jet skis ou qualquer desse tipo de projeto, a gente começando um ponto que o Gustavo perguntou, a gente começa com dado sintético. Eu não vou pegar no momento inicial e falar, cara, deixa eu tentar entender o que o Gustavo vai pedir daqui a 20 dias. Cara, vou criar um Gustavo sintético com dados sintéticos, vou treinar o modelo em relação a isso durante um tempo, vou ver, cara, bacana, está funcionando, aí sim eu começo a subir dado proprietário. Aí vocês tinham alguns pilares de segurança, de privacidade, exatamente, enfim, de IA responsável para... E aí dentro do iFood vocês têm essas informações. A Camila Nagano, não sei se ela está assistindo, mas ela está aqui, exatamente. Boa. É a pessoa que faz isso, é a pessoa que libera a cordinha para falar, esse jet ski pode ir para fora. Legal. Ou esse jet ski, cara, ainda não tem segurança suficiente na base de dados que você está transitando dentro da, digamos assim, do LLM para você colocar isso para fora. Isso vai para além da segurança do dado, ele vai até mesmo do risco de imagem, que se você pega um chatbot conversacional, tipo o garçom, e coloca ele 100% aberto, broad, e o cara começa a perguntar quem vai ganhar as próximas eleições dos Estados Unidos, e deixa isso aberto, você começa a ter rastros ali de imagem que, porra, eu entrei no site do iFood, sei lá, e o site do iFood falou que o Trump vai ganhar. Ué, imagina, um print disso é desastroso. Um pouco mais de ética, né? Então, como que você fecha isso para o teu chatbot virar também e falar, puta, que legal a tua pergunta, mas eu não entendo nada disso, cara, vamos nos restringir aqui efetivamente a qual lanche você quer pedir no McDonald's. Boa, muito obrigada. Nada que isso. Mas dependendo... de você, Paulão. Opa. Primeiro ela aqui. Dependendo do tempo de resposta do Marcos, a gente abre para mais, porque tem mais, acho que 3, 4, vixe, tem um monte. Gugel, incrível que você trouxe, a visão que você trouxe em pouquíssimo tempo. Fernanda daqui. Tudo bom? Tudo jóia. Queria escutar um pouco mais sua visão, pensando na primeira fala do Fabrício e do que tem cada vez mais vindo à tona, que é esse olhar da ética, o risco do viés. O que vocês têm vivido dentro de casa pensando nesse link, privacidade, ética e desafios nesse oceano? Cara, vamos lá. Eu não convido, mais uma vez, a Camila Nagano, a próxima, eu juro que eu trago ela aqui, era até para ter uma fotinha dela em um dos projetos. Mas é engraçado que a Camila, primeiro exercício que ela faz com todo mundo que vai começar a fazer piloto de jet, ela faz aquele exercício, não lembro agora se é do MIT ou de Harvard, do carro, sabe? Do carro autônomo, cara, quem que ele deve atropelar? Atropela as criancinhas ou atropela, desculpa aqui, se for forte o que eu vou falar, mas atropela a grávida e a senhora ou atropela as criancinhas? Né? E você não tem a opção se A não atropela ninguém. A inteligência artificial, ela vai para um caminho de escolher A ou B. E é gozado que a gente roda esse teste com todo mundo e boa parte das pessoas fala, cara, não quero mexer com isso não. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente criou uma área dedicada, exclusiva, para cuidar de 100% de política de privacidade de dados e, efetivamente, a questão de ética em cada um dos projetos, porta para fora e porta para dentro. Porta para fora, porque eu não quero que absolutamente nenhum usuário meu tenha um problema de ética, como era o que o Fabrício falou, de, vamos beneficiar o iFood ou vamos beneficiar o usuário? E aí eu vou virar para o Gustavão aqui e falar o seguinte, eu quero fazer um pedido fitness. Aí o cara vai e te empurra 57 hambúrgueres. Né? Seria uma lógica de eu tentar beneficiar a plataforma e falar, cara, eu vou tentar vender mais por isso aqui. Então a gente coloca esse filtro de modo que, cara, o tipo de recomendação que eu estou fazendo tem que ser efetivamente uma recomendação centrada na usabilidade no meu cliente. Pegando o ponto do Fabrício, é mais importante que eventualmente ele não faça um pedido. E se você me der um parênteses aqui, o garçom, ele tem uma brincadeira que é bem legal, mas a gente não vai colocar isso agora no mercado, não sei nem se vai colocar mais para frente. Mas ele tem contexto também. E essa brincadeira, quando a gente começou a brincar de contexto, aí você pira, é tipo Suno. Você começa a virar louco. Porque eu posso virar para o garçom e fazer o seguinte, coloca que o garçom assume um role, como a gente chama, cara, de uma nutricionista. E o garçom ele passa a ser uma nutricionista. E você vira para ele e fala, cara, hoje eu quero comer uma pizza. E a tua nutróloga vira para você, tem certeza?
Você pediu pizza nas últimas 3 semanas. Será que não é melhor pedir uma saladinha? Aí você tira isso, apaga, é um prompt, você escreve, apaga e fala assim, não quero mais que agora o garçom seja uma nutricionista, eu quero que seja minha avó. E aí você chega de noite e fala, cara, tô com fome, o que tem para comer? Ah, você quer uma sopinha? Cara, e aí você pira, porque você fica brincando daquilo ali, você coloca, cara, eu quero que seja meu chefe, eu quero que seja meu filho, eu quero que você brinca de tudo com aquilo ali. Mas a gente ainda chegou num ponto, a gente falou, cara, isso é o limiar onde a pessoa pode começar a utilizar de um jeito que talvez não seja ético, tira no momento inicial, ainda pegando a fala do Gustavo, cara, são testes que nenhum desses projetos ou produtos que eu estou te falando, nenhum deles eu considero pronto. Né? Pensa, você acha que o Apple Vision está na versão atual dele? Imagina o que vai ser o Apple Vision daqui a 10 anos. Provavelmente a gente vai estar usando, não vai estar nem sentindo. O iPhone inicial versus o iPhone 14, por aí vai. Esses projetos, produtos que estão aqui, eu ainda considero eles assim, nenhum deles está pronto. Todos eles vão ter uma evolução gigantesca nos próximos 12, 24 meses. Eles provavelmente vão ter uma cara diferente. Com o guardião daqui de, cara, ética pensando para dentro e para fora. Para fora pensando no meu usuário, para dentro pensando em, cara, privacidade de dados e segurança da companhia de que eu não estou transitando absolutamente nada em um outro machine learning que não seja o meu machine learning proprietário. E aí, se você me der licença e vocês me derem licença, eu acho que aqui eu preciso usar isso como gancho. Cara, os 3 principais aprendizados de mais ou menos 2 anos tocando inteligência artificial. Primeiro, eu não vou esgotar o assunto aqui, mas, cara, começa de fora para dentro, o que é óbvio, né? E tem a pesquisa da Gartner aqui, mostra, cara, que a ânsia e inteligência artificial é cara pra cacete. E normalmente o teu CFO vai ficar fazendo push para que, isso tenha retorno, porque um request ainda é muito caro. Então, você pega essa pesquisa da Gartner e fala assim, você está considerando utilizar a inteligência artificial. Onde você vai utilizar? Para dentro ou para fora? Aí todo mundo, não, meio. A gente é muito meio. Aí o cara começa a utilizar, vai todo mundo usando para fora. E é normal acontecer isso, porque existe um push de você ter ROI na aplicação dessa inteligência. O segundo é a questão de, cara, força concentrada. Cara, há quanto tempo vocês estão ouvindo falar de inteligência artificial? Meio chato, né? Assim, cara, você só ouve falar disso. E aconteceu isso quando o Fabrício voltou da China, mais ou menos 1 ano atrás. Ele falou. Deu mais ou menos 6 meses. Gurgel, o que está feito de inteligência artificial? Não, a gente está lendo, a gente está vendo os reportagens. Porro daquele jeito que ele dá. Ele falou, cara, para. Isso é normal você pegar no mercado que está todo mundo aware, mas muito pouca gente ou empresas efetivamente usando. Né? E quando você vê aquele aware e compara com quem está efetivamente implementando, o número é ridículo. O que a gente fez? Bem coisa de Fabrício. Para a companhia. Pum. Cara, eu imagino, isso aqui foi abril do ano passado, que deve ter dado de merda no pedido de vocês, assim, inacreditável, que a gente parou a companhia. Parou. Não tinha ninguém, né? Ah, meu pedido não chegou. Não chegou porque está todo mundo parado dentro do iFood fazendo um hackathon. Mas a ideia aqui é menos pelo hackathon em si, é menos pelo, o modelo de hackathon funciona, não funciona, não é isso. É o conceito de, cara, ou você faz um movimento abrupto desse e pega e para a companhia e coloca nego para fazer essa porra, ou a gente vai ter que continuar naquela resiliência de ficar, vamos continuar, sapo na panela, e vai indo. Sabe o que foi a coisa mais interessante do hackathon, independente dos números? É esse gráfico aqui. Eu peguei mais ou menos quase 1.000 e poucas pessoas e perguntei, cara, o quanto que você conhece de Genai? Abril do ano passado, 66% da companhia. Nada, né? Muito, muito pouco. Em 3 dias que a gente parou, cara, a gente sobe para um nível intermediário de conhecimento para praticamente 60%. Para quem é de T&D aqui, cara, em 3 dias eu movi a curva da companhia. Mas o ponto que você estava falando aqui é isso aqui, a ótica da gente pensar menos como projetos de IA e mais como um programa de IA. Qual que é a diferença, Gurgel? A diferença está aqui, depois eu te mando esse slide, mas o principal é isso aqui. A gente montou uma que a gente chama de Genplat, uma plataforma de inteligência artificial dentro da companhia. Essa plataforma ela é multimodal e essa plataforma ela atende, dependendo do tipo de request, ela pode ir para Bedrock, ela pode ir para OpenAI, ela pode ir para o meu LLM proprietário, ela pode ir para o Google Cloud, ela pode ir para o Bard, ela pode ir para onde. E dependendo do tipo de request, eu vejo qual que é, não só o mais barato, mas para qual que eu preciso. Né? De repente, eu não preciso estar usando o ChatGPT 4 ou
Cara, para uma coisa que é só modelo preditivo tão simples, eu consigo usar outro tipo de tecnologia. Quando você começa a trabalhar com isso daqui, você concentra 100% dos requests da companhia dentro dessa plataforma. Por que eu estou chegando e dando essa volta para falar nisso? Porque quando você pega um cara que nem o Fabrício, que é ligado no 440, e ele move 6 mil pessoas falando, use inteligência artificial! O que aconteceu no Day 2 da brincadeira? Cara, todo mundo saiu abrindo conta na OpenAI, na Bard, e começou a transitar dado lá. E a gente fica, fudeu, não façam, não, para. Então você tem que acelerar por um lado, mas por outro você tem que ter esse tipo de guardrail para falar, cara, 100% dos projetos, e não só projetos, como dos requests, vão estar acontecendo dentro da mesma plataforma, aonde a Camila Nagano é, digamos, a grande guardiã para saber o que eu estou transitando ali dentro. Você dá os... Vamos para o almoço? Você que manda, velho. O evento é teu. Vamos pedir um iFood? Vamos pedir iFood para todo mundo. Foi... Porra, tinha... Não, tinha um monte, mas relaxa, velho. Relaxa. Eu vi desenhos ali. Volta ali. Pode mostrar o desenho? Mostra os desenhos. O desenho eu sempre gosto de mostrar. O desenho é de um segundo. Vai. Cara, o desenho é o seguinte, 1800 na França, a monarquia junta todos os pintores e fala o seguinte, me desenhem como vai ser o ano daqui a 200 anos. Essa exposição, ela tem 180 figuras maravilhosas, eu acho bonito demais isso aqui, e fala, cara, como que vai ser o ano 2000? Né? Os artistas pensaram o que vai acontecer daqui a 200 anos. De todas elas, a figura que eu mais gosto é essa aqui, do carteiro rural, né? Onde um artista pegou e falou, porra, o carteiro daqui a 200 anos vai estar entregando carta usando esse... sei lá, uma bicicleta voadora, um drone voador. E aqui é o ponto de atenção de, cara, o cara em 1800, na França, pensou que o entregador, né, de cartas, o cara do correio, ia estar voando nisso daqui, e a gente ainda está se comunicando por carta. E o cara não pensou no advento da internet, do telefone, do rádio, da inteligência artificial e por aí vai. E essa é normalmente a provocação que eu faço para o meu time de, cara, como é que a gente vai estar pedindo comida? Não precisa ser daqui a 200 anos, mas como é que vai estar o Itaú? Como é que eu vou estar fazendo investimento? Cara, daqui a 10, 20 anos. Essa é uma provocação que a gente normalmente faz de 6 meses dentro do iFood, que eu recomendo vocês fazerem também. Gente, obrigado, valeu.